Bom dia, queridos amigos. Que nessa manhã de tanta luz, de tanto amparo, de tantas bênçãos, que alegria podemos nos reunir conversando sobre o Evangelho de Jesus. Mestre amado, luz bendita de nossos caminhos, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, amado Mestre, por esta oportunidade que nos destes de estarmos reencarnados nesse momento em que convidas a todos nós para vivenciarmos o teu Evangelho de luz, para levarmos aos nossos corações em prece pelos nossos irmãos de toda a terra. Doce meigo Jesus, agradecemos pela família que nos destes, agradecemos, Senhor, pelo lar, pelo pão, pela veste, mas te suplicamos, amado Jesus, pelos nossos irmãos da terra, que desesperados e desesperançados fogem das guerras, fogem da fome, se atiram ao mar em busca da esperança de viver. Doce Jesus, permita, Senhor, que possamos nos unir a todas as fraternidades para o bem universal, que possamos levar até esses irmãos abnegados a nosso amor, o nosso desejo fraterno de abraçar e de amparar aos nossos irmãos que sofrem. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. A grande transformação que precisamos fazer é dentro de nós para que tenhamos uma sociedade melhor. E essa transformação precisa de um ambiente propício, chamado família, que culmina na sociedade. Pensamos que somente mudando o grupo político as coisas irão melhorar, as coisas vão se acertar, vai se harmonizar. Mas na realidade precisamos ficar atentos para fazer mudanças dentro de nós. Se não mudarmos o comportamento, não teremos nossos horizontes para nosso país, para nossa terra. Somos a pátria do Evangelho e temos o compromisso moral
de realizar essas transformações. Deus nos dá a oportunidade para que possamos realizá-las no contexto familiar. Diz o nosso amigo Rossando Klinger: se a família falir, fale todo o projeto humano. E se a família funcionar, funciona todo o projeto humano. A família é tão importante que Jesus, Espírito Perfeito, veio na condição de filho de uma família para ser instruído, capacitado, educado, conduzido, ainda mais para a sua tarefa. Vindo assim, ele quis nos deixar bem claro para nós a importância da família. A família tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em nossos laços, reúnem-se aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Os elos de amor aí são alimentados com as experiências de outras encarnações, mas também aí acontecem igualmente os ódios, as perseguições do passado obscuro, a fim de transformar em solidariedade fraternal, visando o futuro. Nós sabemos que nas dificuldades provadas juntos, nas dores, nas experiências recebidas na mesma família, que se encontram as amarguras do passado. Muitas vezes não conseguimos e sucumbimos diante da prova e acabamos por abandonar esse projeto, por não ter aceitação e compreensão e muito amor. Para que haja sucesso nessa empreitada, precisamos transformar a nossa realidade espiritual, de quem sou, para que fim estamos nesta família. Quantos de nós somente sabemos criticar, exigir, sem ao menos ouvir o outro, usando da nossa autoridade excessiva? Como pais, temos o dever de educar, de instruir, tendo o amor e a firmeza para que possamos auxiliar o espírito, sob a nossa tutela. Mas também precisamos olhar para dentro de nós e transformar o nosso ser. Perceber se nossa exigência, se a nossa firmeza não parte de um coração egoísta e que se sente cheio de arrogância diante daquele que Jesus colocou em nosso caminho para amarmos e dar as mãos para um futuro de paz. Também não podemos ser condescendentes baseado numa culpa ou frustração que muitas vezes carregamos, né? Por não ter sido satisfeitos nossos desejos, nossos caprichos, né? Diante do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? E os projetos de um espírito infantil e cheio de querer. Nossos filhos e familiares são bem preciosos para o nosso desenvolvimento. Nossos pais, muitas vezes, são abandonados por um capricho do nosso espírito, por somente julgarmos as atitudes deles, sem realmente ver a grandiosidade da família, sem perceber a graça de poder ter esses que nos deram a vida e auxiliarmos na sua velhice. Na realidade, muitas vezes o abandonamos num cômodo escuro, num cômodo difícil, com uma alimentação de uma forma bastante dificultosa, com bastante poucas, né, alimentação, não cuidando de nossos pais como deveríamos cuidar, não é? Pais não são para serem julgados. Pais são para serem respeitados e amados, apesar de serem espíritos ainda em evolução também, com muitas falhas, né? Aí no Evangelho, Jesus nos disse, né? Honrar pai e mãe, consequência da lei do amor, pois não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Que a palavra honrar contém um dever a mais para com eles, da piedade filial. Se conseguimos nos harmonizar com os nossos familiares, agindo com nosso coração,
voltados para o amor, a compreensão e principalmente a aceitação de como eles são, e se formos fazendo a transformação de sentimentos e pensamentos inferiores em expressões regeneradoras, nossos relacionamentos se tornarão cada vez mais harmônicos. À medida que conseguimos ter as nossas afeições purificadas, acima dos laços de sangue, a família se perpetua no infinito. Com isso, nossos laços, que eram ajustes, se tornam laços espirituais imperecíveis. Estaremos sempre em comunhão com amor. E a nossa família espiritual? Como é bom ter esses amores a impulsionar os nossos corações. A empatia gratuita, olhar que sentimos saudade de outras eras, o coração que compactua com o nosso. Esses amores vêm em nossos laços de sangue muito fortes para seguirmos adiante. Sentimos o coração acalentado por esses seres que Jesus coloca em nossa vida. A força que dão para que nossa caminhada se torne mais suave. Muitas vezes são eles que nos auxiliam a ter um norte seguro para o nosso desenvolvimento. Que dizer dos amores do coração que temos? Quantos Jesus coloca em nossa vida como bênçãos de luz? Os amigos, irmãos que caminham conosco, de mãos dadas, não nos deixando fraquejar, secando nossas lágrimas, nos mostrando o que precisamos melhorar. O ombro amigo se torna um porto seguro para nossas almas. Muitas vezes, cansado da caminhada, nos sustentando com amor e bom ânimo. E que dizer dos nossos irmãos espirituais que caminham conosco? Esses irmãos amados que Jesus nos dá, para que possamos ter a força e a coragem de continuarmos caminhando. E o nosso anjo guardião? Só temos a agradecer constantemente. Se soubéssemos o trabalho, a força e a coragem que eles nos dão, estaríamos constantemente agradecendo. Esses amores que não nos deixam sucumbir nos reveses da vida. Somos sempre agraciados com essas presenças constantes. Para que possamos fazer jus a todo esse amor, precisamos elevar nossos pensamentos, as nossas vibrações, para uma sintonia constante com eles. Se pudéssemos ter na nossa vida agora, ainda, somente laços espirituais, neste nosso momento de reencarnação, como seria bom. Mas podemos já ter essas companhias, né? Conseguimos melhorarmos em relação a tudo isso e ter esses amores, se conseguimos olhar todos como espíritos em evolução, como nós, sabendo que somos iguais, que nossos sentimentos possam ser sempre de amor, de compreensão, para com aqueles que estão conosco, sem o eterno julgamento e sem a predisposição que temos em relação com aqueles que convivemos. Jesus nos deu um exemplo de família quando reuniu os seus discípulos para serem seus precursores. Sabia que era um homem simples, com suas dificuldades, mas em nenhum momento ele criticou, ele ofendeu, ele abandonou esses irmãos. Esses nossos irmãos que depois se tornaram luz para o nosso caminho. Né? Ele apenas preparou-os para que fossem os seus precursores. Ele cuidou deles, ensinou tudo o que podia para que eles pudessem estar ao seu lado e elevar o seu coração, a sua luz e a transformação desses corações. Né? Ele mostrou, através disso, que somos uma família espírita universal, unidos pelo amor e pelo nosso Pai.
Nós temos aqui na nossa casa o nosso irmão Gabriel e essa equipe que nos ama tanto, que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos trazendo tanta luz. Só temos a agradecer por este coração gentil e carinhoso e com muito amor. Quando estamos conectados com nossos irmãos através da prece, temos a oportunidade de que eles nos auxiliem a nos lembrarem da nossa programação reencarnatória, para que possamos nos alinhar com aqueles que vieram conosco. A prece nos auxilia a ter mais luz, a ter mais paz e mais harmonia no nosso coração. Eu trouxe aqui para nós uma mensagem do nosso livro Pão Nosso, né? Do nosso querido Emmanuel, que eu achei bastante propícia para essa ocasião, achei interessante, e em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável a Deus. 1 Timóteo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seres benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas, como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, guardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam o círculo pessoal. Por meio do laço consanguíneo, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo, quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a colaborar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Todos nós sabemos da importância da família como um caminho para que a gente alcance o reino dos céus. A parentela é o primeiro instituto de caridade para todos nós. Emmanuel nos coloca isso. É a oportunidade que todos temos para desenvolvermos o amor. Mas tem 2 olhares para essa questão. Tem o olhar materialista e tem o olhar do ponto de vista espiritual. E esse é o ponto que cabe nós aprofundarmos um pouco mais na nossa reflexão. Sob o olhar materialista, eu vou me preocupar em cumprir os deveres terrenos. Então,
eu vou construir uma vida para que meu filho tenha sucesso material, vou promover situações de maneira que perante a todos que estão nos observando pareça que nós tenhamos um vínculo de amor, vou cumprir os deveres, vou dar a melhor escola. E aí, ao ver o meu filho alcançando todo esse sucesso na matéria, sendo uma pessoa de atitudes educadas, eu sinto que eu venci. Tarefa cumprida. E está tudo bem. Esse é o olhar reduzido da matéria. Mas Jesus nos convida para o olhar mais profundo, o olhar do Espírito. O olhar do Espírito, ele não se circunscreve a uma existência, como se a experiência da paternidade, da fraternidade, fosse do berço ao túmulo. A experiência da paternidade, dos laços de família divinos, eles são para sempre. Nós precisamos amar a todos, não é uma única encarnação, é para sempre. Nós olhamos essas experiências na família como se fossem pequenas metas. Essa é a visão materialista. Cumpri a minha meta, marquei este ponto aqui no meu checklist, está tudo ok, vou seguir. Do ponto de vista espiritual, nós somente seguimos quando nós amamos a todos. Não adianta eu passar uma encarnação suportando alguém, de maneira que ao final eu diga que, olha, consegui fazer tudo o que eu precisava fazer, suportei essa pessoa e dei o melhor que eu podia dar. Está tudo certo. Só vai estar certo quando nós efetivamente amarmos. Então, todos os parentes que são colocados ao nosso redor, eles são oportunidades para nós desenvolvermos o amor. No livro da Esperança, Emmanuel, no capítulo 39, ele tem uma lição chamada Familiares. E ele nos convida um pouco a refletirmos sobre essa questão, sobre a eternidade do amor, né? Como Jesus já nos colocou, vós não saireis daí até que pague o último ceitil. E o que seria isso? Enquanto nós não tivermos a construção plena do amor por todos, nós estaremos ali juntos até estruturarmos esse vínculo divino. Emmanuel nos coloca o seguinte: nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguimos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente, largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É muito comum nós abandonarmos o lar em outras experiências, na experiência do trabalho, justificando que essa dedicação integral ao trabalho é em benefício da família, abandonarmos o lar para um trabalho espiritual, justificando que isso é necessário pela caridade. Mas lembremos, o instituto primário da caridade é a nossa família. E toda injunção encarnatória familiar é um compromisso e não há equívocos. É comum nós ouvirmos pessoas dizerem que elas se sentem um peixe fora do aquário. Mas nenhum peixe vive fora do aquário. Se nós estamos dentro daquele aquário, é porque é necessário e é ali que nós precisamos viver. Não existe peixe fora de aquário. Aquele aquário é a nossa realidade. Jesus não erra. Quando nós ampliamos o olhar para essa visão espiritual, a gente começa a fazer esse movimento
para que nós também possamos crescer. O que é que esses parentes próximos que Jesus colocou do meu lado querem me ensinar? O que é que eu preciso aprender com essa situação que está acontecendo? Muitas vezes nós somos compelidos a vivenciar renúncias e sacrifícios enormes. Nós somos atacados por situações muito desafiadoras. E nós podemos ficar estacionados na matéria, no materialismo, do julgamento, e olhar aquela situação só naquela existência. Olha tudo que eu fiz, olha toda a minha luta, desde pequeno fazendo todo esse sacrifício e agora esse filho reage dessa maneira, esse companheiro, enfim. Nós precisamos abandonar essa vitimização de qualquer natureza e, a despeito das dores que venham a nos visitar, nós precisamos avaliar o que é que nos é necessário aprender, porque se aquilo ainda está acontecendo daquela forma, há ainda conexões de desamor provenientes de dramas do passado, que, se tivermos esse olhar transcendendo a matéria, nós vamos fazer essa viagem anterior e vamos aproveitar a oportunidade que nos é dada. O que o outro vai fazer é uma responsabilidade dele. Mas se nós escolhermos sempre o caminho da evolução, do aprendizado e do crescimento, nós teremos efetivamente aproveitado a nossa oportunidade. Toda injunção familiar é uma escola para todos ali envolvidos. Todos ensinam e todos aprendem. É uma grande universidade de trocas. Sempre é necessário ter esse olhar bilateral. O que eu preciso ensinar e o que eu preciso aprender. Emmanuel nos completa colocando o seguinte: em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que, às vezes, nos detém o passo por tempo enorme. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes, num a paciência, noutro a lealdade e ainda em outros o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. E Emmanuel nos encerra colocando o seguinte: a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física. Refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Como todo lar estruturado é, antes de tudo, um planejamento divino, fica para todos nós esse convite, que nunca justifica nós abandonarmos o nosso lar. Nunca se justifica nós abandonarmos as nossas provas, por mais difíceis que elas pareçam ser, por mais desafiadoras que elas se mostrem. É fundamental que nós ergamos a nossa cabeça, ergamos a nossa cabeça, olhemos as estrelas e sigamos em frente, enfrentando essas dificuldades e enxergando cada uma dessas desavenças como oportunidades para estruturarmos valores novos.
não vai ser fugindo da convivência, afastando as dificuldades, que nós venceremos enquanto espírito. Tenhamos esse olhar mais amplo, mais dilatado da compreensão espiritual, de perceber que todos os irmãos que são colocados junto a nós são, antes de tudo, instrutores e também aprendizes no núcleo consanguíneo. Todos nós, todos, pais, filhos, mães, filhas, esposas, maridos, companheiros, enfim. Todos nós precisamos ter a humildade para aprender e a firmeza para ensinar. Filho ou pai, irmão ou irmã, todos nós, na estrutura familiar, estamos na função de professor e na função de aluno. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós está encarnado aqui enquanto espírito puro. Estamos todos aqui para crescer e evoluir. Portanto, diante das dificuldades e defeitos do outro, não é conduta lícita abandonar a luta. O melhor caminho é dialogar. E quando nós também voltamos o olhar para nós mesmos e percebemos que também temos as nossas dificuldades, nós conseguimos ter a compaixão para também aceitar as dificuldades do outro e aproveitamos essa grande escola chamada família. E saímos da simples experiência consanguínea para a experiência da família espiritual eterna, onde eu passo a enxergar todos como meus irmãos. Não é à toa que a oração que Jesus nos trouxe começa como Pai Nosso. O Pai é um só. Somos todos irmãos. Todos nós estamos juntos para crescermos e para evoluirmos. Esse é o verdadeiro parentesco do Espírito. O parentesco do amor incondicional, onde todos nós, sem nenhuma exceção, sem nenhuma condição, sem nenhum grupo particular, nós passamos a dar do nosso amor integralmente, do nosso perdão integralmente. E todos nesta mesma sintonia, nós conseguimos estruturar esse amor universal. Mas essa escola, essa lição, começa na família. A família é a escola da conquista do amor universal. E assim, Senhor Jesus, Mestre e luz para os nossos corações, lhe agradecemos imensamente por podermos reunidos em seu nome estar, por termos a oportunidade deste evangelho de amor que nos traz a força e a coragem de seguirmos em frente. Ah, divino amigo, quanto precisamos desse teu amparo, dessas mãos estendidas. Quanto precisamos, Senhor, das suas bênçãos para o nosso coração ainda tão aflito. Quanto necessitamos, Mestre, do aconchego do seu coração para a nossa caminhada mais firme, divino amigo. Estenda sobre nós as suas bênçãos de amor. Ampare-nos, Senhor Jesus. Fortaleça-nos para que possamos, Senhor, ser servidores mais fiéis da sua seara de luz. Sustenta-nos o caminho, Senhor, que nos assinalou. Ampara-nos no teu coração de luz. Mestre divino de paz e de luz,
Ampare a nossa terra tão querida, este solo que nos deste como moradia temporária. Mas este solo amado, onde lhe agradecemos por estar nele, e pedimos as suas bênçãos para todos os nossos irmãos dessa terra. Todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que partem, todos aqueles que ficam chorando de saudade. Ampara, Senhor Jesus, os governantes de todos os países, para que a paz se estabeleça entre nós, para que nos irmanamos na luz e na luz do seu amor, para que possamos de mãos dadas auxiliar a nossa bendita terra a ser um ninho de amor e de paz. Que assim seja. Que assim seja.